pedir o link, porque ele quer participar da reunião. Você pode autorizar, por favor? Tá? É José Lourenço o nome dele. José Lourenço, tá? Boa noite a todos. Eu sou Perpétua Amorim, minha cadeira é a número 13, minha patrona é Maria Eugênia Celso. Quero agradecer a presença de todos vocês, das nossas confreiras, amigas, dos nossos convidados, o nosso presidente da Academia Francana de Letras, a psicanalista Maria Luísa, que é a nossa palestrante do sábado, e os demais convidados. Assim como agradecer os nossos amigos dos sodalistas de sul de Minas e os mineiros. Ainda não estamos ao vivo, mas logo estaremos ao vivo nos canais e nas redes sociais da FESMIL. A Semana da Arte Moderna de 1922 completa 100 anos. Nesta data, a FESMIL pretende fazer uma releitura crítica e histórica deste movimento, entender o modernismo de hoje e as principais contribuições do evento no terreno cultural e artístico brasileiro. Ouviremos agora a abertura oficial da semana pela nossa querida presidente, Dalila Cruvinel. Boa noite a todos e a todas. Contribuindo para a formação de grupos de vanguarda, o modernismo empresta e emprestou novos matizes ao processo da renovação estética, não só a expressão artística, como em toda expressão verbal na literatura. A Academia Feminina Sul-Mineira de Letras, a FESMIL, sediada em Poços de Caldas, posiciona-se sobre o evento artístico-cultural ocorrido entre 13 e 18 de fevereiro de 22, a Semana de Arte Moderna, em seu centenário. Bem-vindos, Semana FESMIL 22. Telas e textos, pela Treno Tempo. Microfone desligado, Perpétua. Microfone desligado. Obrigada. A acadêmica Silene de Pádua traz a poesia Os Sapos, um clássico do escritor brasileiro Manuel Bandeira, criado em 1918 e publicado em 19, no livro Carnaval. Os versos fazem uma sátira ao movimento parnasiano, que procedeu ao modernismo, e foi declamado por Ronald de Carvalho durante a Semana de Arte Moderna de 1922. Sirlene, por favor. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos. Que arte, e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio. Faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma. Reduzi sem danos a formas, a forma. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urro sapo boi, meu pai foi rei, foi, não foi, não foi. Brada em uma sombra o sapo tanoeiro, a grande arte é como lavor de joalheiro. O bem de estatuário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos, pipas, um mal em si cabe, falam pelas tripas, sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita, veste a sombra imensa. Lá, fugida ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo é solitário, que soluças tu transido de frio, sapo cururu,
Da beira do rio, Manuel Bandeira, Os Sapos. A palestrante da noite integra a equipe de diretoria da FESMIL, no cargo de secretária-geral. Sua patrona é Janete Claire e a sua cadeira é a 32, com o tema do modernismo ao pós-moderno, a Semana de Arte Moderna de 1922 e a sua ciberliteratura. Com a palavra, a nossa confreira Conceição Lima. Muito obrigada, Perpétua. Primeiro de tudo, vamos renovar o nosso boa noite a todas e a todos e dizer que a Claudineia gentilmente colocou aí para nós, a gente já apreciou aí por alguns minutos, depois logo vamos retirar, né, antes da palestra vamos retirar a foto oficial da Semana de Arte Moderna. Uma pena, né, que só tenham aí os rapazes, né, as moças, que eram poucas, né, na época, não participaram, mas essa, então, é a foto oficial aí da Semana de Arte Moderna. Vou pedir, então, a Cláudia que retire a foto e vamos, então, à nossa mensagem. Bom, naquele longínquo fevereiro de 1922, após o trauma de uma que foi uma panguerra, a Primeira Guerra Mundial de 14 e 18, o mundo, naquele momento, estava, assim, numa espécie de lua de mel com a paz. Um mundo carente, um mundo esperançoso de uma ampla renovação em todos os setores da sociedade. O Brasil, por sua vez, também estava partilhando de uma outra empolgação geral, que foi o primeiro centenário da sua independência. Pois é, meus queridos, foi nesse contexto que veio à luz a famosa Semana de Arte Moderna de 1922, acontecida em São Paulo entre 13, alguns até dão como 11, e 18 de fevereiro lá daquele ano, daquele longínquo ano. E, como já sabemos, descontentes com a ordem artística vigente, embora esse aí fosse um movimento muito tardio com relação à Europa, né? Tardou aí com relação a Portugal, com relação à França, tardou aí uns 15 anos. Então, embora tardiamente, algumas mentes mais aguçadas do cenário artístico nacional já se mostravam abertamente com um sentimento assim de urgência em construir um novo estilo de fazer arte. No campo da literatura, que é especificamente o nosso campo, e mais especial ainda no campo da poesia, já se ensaiava mesmo uma ruptura com o tradicionalismo das correntes literárias clássicas, principalmente o parnasianismo, mas também o simbolismo e toda aquela engessada literatura acadêmica da época. Todavia, embora pairasse no ar essa fome de renovação, foram muito poucos os militantes, principalmente na área da literatura, que ousaram dar a sua cara a tapa, que ousaram rebelar-se contra aquele status quo, que já vinha sendo questionado, e alguns deles, diga-se de passagem, nem eram muito famosos, alguns já eram muito conhecidos, né, na arte literária, mas alguns deles nem eram assim tão famosos, a boa parte era até bem desconhecida do grande público. Atendo-me especificamente à literatura, que vocês já viram que eu vou fazer esse recorte para a literatura e não abordar as outras artes, porque não é propriamente do meu campo, né, do meu domínio, eu citaria entre aquelas pessoas que estavam ali batalhando por por uma renovação da arte literária. Manuel Bandeira,
o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, o Menotti Del Picchia, o Ronald Carvalho, o Graça Aranha e até o Guilherme de Almeida, meio reticente, até o Guilherme de Almeida. Veja, um grupo assim relativamente bem pequeno. Então, no dia 13 de fevereiro de 1922, que foi uma segunda-feira, exatamente há 100 anos atrás, foi a abertura oficial do evento, e o Teatro Municipal de São Paulo, que era a casa da elite paulistana e, consequentemente, brasileira, estava de casa cheia. E, espalhados pelo saguão, foram colocadas várias pinturas, esculturas, assim, já né, na linha modernista, que de pronto causaram o maior espanto no público. Quem chegou logo já ficou espantadíssimo com aquele novo tipo de arte plástica, né? No caso ali seriam as artes plásticas. E o público, logo espantado, o público já rejeitou de cara, né? E nessa noite de estreia, a conferência principal estava a cargo do Graça Aranha, e o Graça Aranha ia falar exatamente sobre a emoção estética da arte moderna. E a palestra, como o movimento ainda era muito incipiente, a palestra também foi muito confusa, né? Não se sabia bem, não se tinha bem em mente, naquele momento não se tinha bem em mente o que se queria, o que se desejava, quais as normas, né? Nem havia argumentos para combater aquele status quo da arte, né? Especialmente a literária. Então, o Graça Aranha só fez aumentar o mal-estar geral ali naquela noite de estreia. Bom, a outra sessão do evento foi na quarta-feira, dia 15 de fevereiro. Esse dia, a estrela musical da noite era Guiomar Novaes. E a Guiomar, né, estava ensaiada, programada, solicitada para tocar uma música mais modernista, né? Não tão canônica, mas ela, aproveitando os intervalos do evento, ela tratou logo de apresentar uns clássicos musicais e foi amplamente aplaudida. Mas quando chegou a vez do Menotti Del Picchia, que era o momento, a vez da atração literária da noite, quando chegou a vez do Menotti, quando ele foi apresentar os novos escritores, né, daquele novo movimento, o salão explodiu em vaias, miados, latidos, grunhidos, relinchos. E quando Ronald Carvalho Sirlene tentou ler esse poema do Manuel Bandeira, como ele não estava exatamente porque ele tinha tido uma crise de tuberculose, e esse poema criticando, né, ou pelo menos simbolicamente, criticando principalmente o parnasianismo, quando aconteceu isso, o público detonou a leitura. Não deixou definitivamente o Ronald ler o poema dos sapos, e a noite acabou assim numa grande algazarra. No dia de 17 de fevereiro, presumidamente o encerramento, esse dia foi a vez do Vila Lobos. O público já estava assim, né, bem reduzido. E, num primeiro momento, até que o público se comportou relativamente bem ali. Mas quando o Vila Lobos entrou, de casaca, mas com um pé calçado de sapato e o outro pé calçado de chinelo, a plateia entendeu que aquilo ali já era uma atitude futurista, né? E considerou desrespeitosa, e o público vaiou impiedosamente o maestro.
Coitado, né? Mais tarde ele explicou que não era nada daquilo, não era nenhum modismo, era apenas um calo inflamado. Bom, meus queridos, a verdade é que o país não estava preparado para uma arte totalmente desprovida de regras rígidas. Hoje, para nós, isso é tão normal, é tão natural, não é? Inclusive, se faz muita crítica a muito poeta daquela época que ficou engessado nas rimas, na métrica, não é? Ali naquelas estruturas rígidas, ali vamos dizer assim, dos cânones literários. E, então, hoje, a gente já está acostumadíssimo com isso, mas naquela época, o país definitivamente não estava preparado para aquela semana. Assim, a Semana de Arte Moderna de 22 não foi bem entendida, ela foi alvo de muitas críticas, ela foi ignorada pela sociedade, ela foi ignorada pela mídia, imprensa. Apenas um jornal, pelo que me consta, que eu não me lembro o nome agora, foi o que deu algum apoio, a imprensa não apoiou, e Monteiro Lobato, né, que, engraçado que Monteiro Lobato já tinha um estilo totalmente, bastante modernista, que é o que nós conhecemos, ele publicou um artigo mais, assim, vamos dizer, ele assim, sei lá, sabe, vetando aquilo ali, mas totalmente contra aquilo ali, que é o famoso paranoia ou desmistificação. Lobato, como nós sabemos, é um grande literato, né? Ele é forte nas palavras, então, mas ele realmente colocou a semana lá embaixo. Então, a conclusão, quando a gente analisa o fato em si, a semana em si, a conclusão que a gente chega é que aquela semana, naquela época, né, 100 anos atrás, ela não teve uma repercussão positiva. Aliás, ela só teve repercussão porque foi altamente combatida e rejeitada. Nada de positivo se falou em relação à semana. Apenas o tempo, né? O tempo. Só o tempo é que resgatou a sua dimensão histórica de hoje, o inestimável legado cultural e as profundas transformações que ocasionou na arte em geral, na literatura em especial, e também nas artes plásticas e na música, né? Quantos pintores tivemos famosos depois disso, né? O de Cavalcante, o Segal, a Malfatti, né? A do Abaporé lá, a Tarsila, né? Do Abaporé. E na música, gente, porque uma das bandeiras desse movimento era exatamente o nacionalismo, que estava muito em voga naquele ano do centenário da independência, né, de 1822, ali estava muito em voga, em 1922, muito em voga aquela memória do 1822, então o nacionalismo em alta, como é uma das características aí da Semana de Arte Moderna, eu não diria mais que é uma das características do modernismo, que aí o modernismo se ampliou muito, muito além disso tudo, e veio tudo isso que nós conhecemos, não é? Na música veio aí a valorização do samba, do baião, Villa-Lobos, que começou um trabalho totalmente nacionalizado, nacionalista, as coisas lindas que ele compôs e que nós conhecemos, né? Veio aí a Tropicália, e mais recente, a Bossa Nova, o MPB, tudo isso e toda essa revolução na arte de escrever, de poetar, que vocês conhecem tão bem, tudo isso, o portal, a porta, a entrada, foi exatamente aquela semana. Bom, diante disso, se você compara
o evento de 100 anos atrás e compara os acontecimentos ou a Revolução 100 anos depois, acho que cabe aqui duas indagações. Aquela malfadada Semana de Arte Moderna de 22, na época vaiada pelo público, rejeitada pela elite cultural, pela mídia, pelos escritores, o que foi que o futuro reservou para ela? Aqueles literatos que a tocaram em frente, foram considerados eles foram chamados de débeis mentais, cretinos, subversores da arte. O que foi feito deles? O que são eles para nós agora? Bom, então a gente conclui que, caracterizada atualmente como um divisor de águas na cultura brasileira, principalmente nessas artes que eu comentei com vocês, a literatura com a menção especial para a poesia, as artes plásticas e a música. A semana foi mesmo uma ebulição daquelas ideias que já estavam, circulando por todo o mundo culto, pela Europa, até pelas Américas, ali pelo Canadá, Estados Unidos. Isso aí já estava em ebulição lá e foi aquele momento da ebulição. Aqueles futuristas que foram chamados de endiabrados, agora eles são tidos como magos, cujo enorme poder de visão, com um enorme poder de visão que marcou o cenário cultural do século XX. Hoje eles são reverenciados, eles são lembrados, Prova é o nosso evento aqui, evento no país inteiro, como vocês estão percebendo. Hoje eles são os grandes heróis do modernismo nacional. Eles foram muito corajosos, Isso não tem dúvida nenhuma que eles foram muito corajosos. Bom, esse cenário que a gente analisou vai servir agora, para mim, de parâmetro para encararmos uma outra ruptura, uma grande ruptura cultural, que se acha em curso exatamente agora, no dia de hoje, em 2022, por sinal que também terrivelmente mal compreendida pela elite, eu vou falar agora pela elite, pela literatura, mal compreendida pela elite literária deste país. Gente, como sempre, o mundo não parou, aliás, não pode, não vai parar. Assim, da mesma forma que a vanguarda dos idos de 1922, atropelou o tradicionalismo artístico vigente e inaugurou a modernidade no país, no início do século XX, neste início do século XXI, o advento da tecnologia digital está ferindo de morte a milenária e tradicional sociedade da era da escrita impressa, dando início à pós-modernidade. E é disso que eu queria falar um pouquinho agora, Tudo isso começou com o casamento da multimídia, essa instigante forma de comunicação que engloba uma pluralidade de linguagens intersemióticas, ou seja, o texto, a imagem, o som, o design, a animação, a simulação, etc., etc. O casamento disso aí com os computadores e depois com a internet. A festa ficou por conta da famosa WWW, World Wide Web, a grande rede por onde a informação agora circula quase que instantaneamente.
numa interconexão global. Isso aqui, não é? Colegas, rapidamente, todas as ciências, todas as artes, todo o sistema econômico e financeiro, grande parte do lazer e boa parte dos ofícios já migraram ou estão migrando para a internet. Eis aí um novo marco civilizatório da humanidade, a cultura digital ou cibercultura. Bom, como todos os demais segmentos culturais, o texto escrito, como não podia deixar de ser mesmo, né? Não tinha outra saída, também já migrou para a internet. E quando migrou, esse texto mudou ou está mudando sensivelmente de configuração. Quando você adentra os sites da internet, o que você encontra lá? Você encontra texto, sim, tem texto lá. Mas o texto não é mais o soberano, como na era do papel, da escrita impressa. Você encontra lá blocos de texto, mas você também encontra muito mais que isso. Você encontra cores, imagens, grafismos, botões, setas, ícones, animação, sons, de modo geral, né? Você encontra ruído, fala, música, tudo isso aí. Tudo isso junto e misturado. E de quando em quando, você encontra umas palavrinhas marcadas, os famosíssimos links, que são agora os responsáveis pela sequenciação da leitura na internet e pela navegação também. Mas deixando de lado a navegação, voltando só para o campo do texto, da leitura, da literatura, então agora o texto é sequenciado pelos links. Você não vai mais da página 1 para a página 2, e 3, etc, etc. Os links são a nova dinâmica do texto digital, muito diferente do texto impresso no papel. E esses links servem tanto para você juntar no mesmo texto uma infinidade de outros textos, são infinitos textos, não tem fim, não tem limite, como também serve para você agregar todas as mídias até agora digitalizadas nesse texto raiz. E não tenham dúvida, se um dia a gente conseguir digitalizar o cheiro e o sabor, vocês podem ter certeza que os links vão linkar cheiro e sabor nos nossos textos. Foi então que nasceu o hipertexto, que, gostemos ou não, né, do papel, é o que vai prevalecer no futuro. Bom, um outro detalhe importante, além de multissemiótico, esse texto também não, como a gente já afirmou, não obedece mais à linearidade. Aquela história que eu ensinei tanto, que nós ensinamos e aprendemos, um texto tem começo, meio e fim. O hipertexto não tem começo, nem meio, nem fim. Ou seja, a gente tem que armar esse texto, aprender a armar esse texto, de modo que o leitor possa começar a leitura onde ele quiser. Ninguém mais está obrigado. O hipertexto não é para ser lido inteiro. Você lê onde te interessa aprofundar. Então, é um texto sensivelmente fragmentário. Então, eu me lembro daquelas definições linguísticas lá, né, do século passado, que diziam, um texto, né, tem começo, como é que é o texto? Tem até uma fórmula, né, começo, meio e fim, já me esqueci da fórmula. Isso não vale para o hipertexto. Agora, o autor propõe um texto, o leitor começa onde quer, lê o quanto quer e termina onde quiser. Então, o autor propõe e o leitor dispõe. Nunca, como dantes, nunca dantes,
a leitura foi tão isso, um intercâmbio autor-leitor, como as novas teorias de leitura e de comunicação realmente já ensinam, né? Que a leitura se completa no leitor, não tem sentido eu escrever uma coisa que ninguém lê, não é? Então, aí está o suprassumo dessa nova, digamos assim, dessa nova estratégia, não sei. E o texto literário, voltando agora ao texto especificamente literário. E o texto literário, o que aconteceu, o que acontece com ele? Ainda não aconteceu muito, não. Então, vamos usar o presente. Pode-se afirmar que a arte literária também foi das primeiras a correr para o computador. A adesão é progressiva, né? Aos pequenos saltos. Mas o primeiríssimo salto foi aquele. Ninguém escreve mais, eu penso assim, que ninguém escreve mais na máquina, né? Todos nós estamos usando o Word, que é um texto offline, não é online, mas que nós estamos lá. Então, o texto já foi, não tem jeito de segurar mais, não tem jeito de segurá-lo no papel, já está lá, né? Então, nós podemos caracterizar com isso, nós podemos caracterizar nessa progressão, assim, aos saltos, 3 etapas. Num primeiro momento, né, essa que eu comentei, desaparecida a máquina, os autores passaram a produzir seus textos diretamente no editor offline, que hoje a gente nem é marketing, mas você falar que é o Word, porque acho que pelo menos é o que quase todo mundo usa, né? E foi aí, então, que nasceu uma nova forma de literatura, tímida, hesitante, né? Rejeitada, combatida, ciberliteratura. Vejam bem vocês, eu não estou definitivamente aqui rejeitando o livro, eu estou apenas colocando que tem um novo suporte. Fala, mas ela não gosta de livro, o que é isso, né? É um novo suporte. Já escrevemos nas cavernas, nas tabuinhas, já escrevemos nos papiros, nos pergaminhos. Dizem que quando inventou o caderninho, diz que foi um achado, porque aí você não precisava desenrolar aquele rolão, você ia passando o papel. Agora, o novo suporte é a tela digital, e não tem, eu vejo que isso aí não tem, né, saída. Bom, então, alguns escritores, esses assim mais afeitos aos recursos digitais, logo trataram de aproveitar os novos recursos oferecidos pelo meio virtual e foram incrementando seus escritos. Então, nós temos aí muita gente escrevendo em sites próprios, em blogs, e uma minoria, né, ainda é uma minoria muito mais antenada, também já começa a produzir uma literatura específica para e na internet. É uma literatura digital inata. Então, isso aí. E por que essa graduação, essa migração assim, foi tão gradual? Na verdade, a vida acontece mesmo em graus, né? Graduando-se. Ninguém é muito afeito a grandes rupturas. Às vezes até acontece, né? Vem um Covid aí e detona todo mundo, mas, de modo geral, a vida vai mesmo progressivamente, né? Bom, uma das razões é porque nós, escritores, praticamente conhecemos e usamos um único editor ainda, né, que é o Microsoft Word. O Word é basicamente um editor offline. Ele já começa a ter uns recursos, né? Tem lá uma função de você colocar uns hiperlinks, uma coisa assim, mas é uma coisa muito incipiente. E se o Word um dia quiser escrever hipertexto, ele vai ter que mudar completamente a estrutura dele. Os demais editores de hipertextos, principalmente os narrativos, são praticamente desconhecidos do público em geral,
mesmo porque, meus queridos, a escola brasileira nem cogita da existência do hipertexto ou da ciberliteratura. Pessoalmente, eu conheço só 2 desses editores mesmo. Aliás, eu participei de uma experiência quando estive em Campinas, lá no ano de 2006, 2007, lá fazendo o meu trabalho de pós-doutoramento. Eu participei lá de um trabalho em que um rapaz, né, um aluno de graduação, estava criando, ele chamou de Text It. Não sei como que ele criou esse nome, se é inglês, se é português, se é sigla, talvez seja sigla. Mas a intenção dele era ensinar a gente, a partir de um texto convencional, tradicional, a gente produzir um hipertexto digital, né? Ele ensinava os passos ali, os processos. Muito interessante o trabalho dele, eu até usei um pouco disso, quando eu trabalhei com alunos, eu tentei, né, passar um pouco disso, usei. Mas, pessoalmente, eu conheço, assim, 2 grandes editores de texto que é para você escrever histórias em hipertexto. Um deles foi até criado mesmo por um grupo de escritores, é o Story Space. Não sei se vocês já tiveram contato, se já ouviram falar. Um dos principais criadores, até um escritor renomado, um escritor americano renomado, é o Michael Joyce. E ele, inclusive, utilizou isso aí para escrever um texto dele chamado Afternoon, que foi traduzido para o português do Brasil, assim, A Tarde, uma História. Então, o texto dele era assim, só tinha ali alternativas. Um mini conteúdo ali e uma pergunta. Você quer ver isso aqui? Ok, aí você escolhia e você ia. Ele pôs mais de 200 opções para a gente escolher. Olha, é um texto realmente trabalhoso, difícil. Eu achei muito criativo. E um outro editor de texto, que esse foi criado pela Universidade de Singapura. E esse editor foi criado mesmo para um ensino de hipertexto na escola. Ele se chama Hypedime, e eu tive a oportunidade de usar o Hypedime num texto que eu escrevi para a internet, chama-se Narciso, e eu coloquei três finais no texto, é tipo daquele, você decide, você escolhe o final. E eu usei, então, dependendo da opção que o autor escolhia, ele ia para um final, dependendo, ele ia para outro, daí para outro. Eu tive a oportunidade de fazer uma experiência com o Hypedime. Essa é a minha pequena, parca experiência ainda. Então, vamos voltando aí eu às vezes falo cyberliteratura, vício do inglês, se eu falar cyber, você já sabe que é a mesma coisa. Voltando, então, à ciberliteratura, nós podemos afirmar que ela incorporou todos os gêneros literários da literatura impressa. Todos os gêneros literários que a gente conhece na literatura impressa, que a gente nem precisa nomear aqui, todos eles também têm guarida no espaço digital, né? E nesse pormenor aí tem um por maior. A poesia tem encontrado mais, assim, sincronia, né? Mais, vamos dizer assim, não sei se afetividade, o que é, tem encontrado aí um caminho mais simples, porque a poesia já é mais, a poesia não é tão amarrada, não é? Quando a gente escreve poesia, aliás, a gente evita muito ficar colocando muito conectivo, conectando frases, a poesia já é mais solta. Então, a poesia é o gênero literário impresso que mais se deu bem no espaço digital. Bom, então, repetindo aí, tomando meu fio aí, todos os gêneros podem ser produzidos no meio digital, mas tem um gênero que esse será só digital. Esse é um gênero, assim, que está vindo devagar, né, quase parando.
ele vai depender do 5G, ele já está por aí, né? É o que eu chamo, né? Às vezes até escrevo sobre o metaverso. É quando, né, a tecnologia estará tão avançada que ela vai conseguir. Eu vou fazer um parêntese diferente do que tentou, do que propôs a 3D. A 3D propôs colocar você no mundo virtual. A realidade aumentada, que chama assim, ela vai fazer diferente. Ela vai trazer um mundo virtual para um mundo real. E tudo estará interligado. A sua geladeira, o seu carro, você, né? Então, a nova forma de comunicação será a holografia. Essa não tem jeito de ir para o papel. Então, vamos dizer que esse gênero que vem por aí, né? Porque a revolução da internet está apenas começando. Está muito no princípio, é muita coisa que virá, né? Então, esse será um gênero que nós só poderemos exercê-lo no mundo virtual. E também, assim, agora, retomando o fio lá da frente, onde é que a gente encontra a cyberliteratura na internet? Bom, da mesma forma como acontece com o texto impresso, eu fiz aqui duas categorias, eu pensei em duas categorias. Primeiro, aquela literatura que eu vou chamar assim de esparsa, descontínua, não é? Uma crônicazinha, um poema, um texto, e a outra categoria são os compêndios, uma literatura compendiada, um book, um e-book, né? Ou um livro digital. Então, nós, quando falarmos em literatura hoje, porque, na verdade, na literatura do papel, o grande valor estava na literatura compendiada, no livro. Todos nós só pensávamos, meu livro, né? Eu escrevo, mas eu não tenho livro, né? Você escreve todo dia um poema, você põe no jornal, você põe aí no Facebook, você põe no Zap, você... mas eu não escrevo não, porque eu não tenho um livro. Então, a cyberliteratura será muito uma literatura esparsa, porque ela é também muito importante, ela é rápida, ela é mais afim dos recursos da internet. Bom, então, onde é que está essa literatura esparsa, dividida? Bom, ela pode estar nos portais, nos sites, na página virtual dos autores e de suas instituições. Por exemplo, a FESMIL, né, pelo que me consta, logo nós teremos um portal, né, para divulgarmos as nossas obras acadêmicas. É a promessa, né? Então, o site, o portal, há uma diferença aí de gradação, que eu nem sei se ela é válida para todo mundo. O portal é uma coisa muito ampla, o site é menos amplo que o portal, e a página é uma página, né? Eu acho que a FESMIL, não sei, né, poderia, Minas, ter um portal, né, se o governo quisesse nos ajudar a ter um portal aí, pagar um portal para nós teríamos um site e cada um de nós teríamos a nossa página. Bom, muitos autores publicam em blogs, ou especificamente nos vlogs. O que são esses vlogs? Vlogs são blogs exclusivos para vídeos, como o YouTube, o Vimeo, as salas de vídeo aí das redes sociais, todas elas têm umas salinhas de vídeo. Então, tem muita gente, nós mesmos publicamos muito no YouTube. Não é só YouTube, evidentemente, mas é um vlog, um blog para vídeo. E tem gente que gosta dos vlogs,
Não é sapo, não, dos blogs. Os blogs são os blogs de fotografia. Quem é que não gosta do Instagram aí? Do Pinterest? Do Flickr? Então, tem muita gente publicando aí. Também, meus queridos, as redes sociais, né? O Face, o WhatsApp, o Telegram, o Twitter, o Vibe e outros aí, também são um verdadeiro celeiro de textos literários divulgados pela internet. Eu mesmo toda semana divulgo um texto no Facebook e no Zap, né? Que são os meios que eu tenho. Bom, outro vetor também muito importante são os saraus literários virtuais, retransmitidos, ora, pelas lives, aquela, né, que a Aline Arruda disse que nós vamos estrear logo, né, que é o YouTube, o Instagram, não, desculpe, pelas lives que você pode fazer no YouTube, também no Instagram, no Face, no Twitter, no TikTok. Tem um tal de Big Live, do Big Live, e uma videoconferência como essa aqui, né? Que nós podemos fazer pelo Meet, pelo Zoom, tem um tal de Jitsi Meet, e tem um assim que eu acho formidável, que é o Microsoft Teams, que substituiu o Skype. Então, isso aí também é um vetor de publicação, da gente divulgar nossos trabalhos. Bom, agora, uma questão muito importante, que outro dia até a Sirlene citou isso aí, para o aprendizado literário virtual, são as workshops, oficinas, né, de produção desses textos. Então, gente, se vocês forem procurar isso aí no Google ou no YouTube mesmo, vocês vão encontrar oficina que ensina tudo. Que ensina a fazer narrativa, que ensina a fazer poema, que ensina a fazer peça teatral, que ensina a fazer roteiro para TV e cinema, que ensina a fazer áudio, que ensina a fazer vídeo. A Sirlene até vai participar de um projeto assim, certo? Eu penso que a gente deve continuar trabalhando as oficinas em papel, mas que tal dar uma pitada, né? Dar uma colherzinha de chá, Sirlene, para uma oficina virtual, para aprender a trabalhar o hipertexto, né? Bom, todavia, pelo fato de se destinarem especialmente às obras compendiadas, que no nosso meio ainda são assim, muito importantes, vocês são muito queridas. Então, tem um espaço que eu acho formidável para você publicar o seu book, o seu e-book, né? Que são as plataformas de publicação e, eventualmente, comercialização de livros, tá? Olha, já existe aí centenas, quem sabe dezenas delas, e as próprias editoras já estão cuidando disso, porque na medida, né, que o papel for perdendo espaço, ou que essas plataformas forem ganhando espaço, as editoras, né, tem que estar lá, né, elas são de vanguarda nisso, elas lidam com isso aí. Quase todas já têm. A Dora sabe muito bem disso. Ontem ela estava até conversando disso aí, né? Para uma publicação digital, publicar por demanda, coisa assim. Bom, o que essas plataformas, no meu ponto de vista, têm de interessante se nós compararmos com o papel? Gente, o custo é muito barato. É quase zero. Eu tenho publicado eu mesmo publico alguma coisa na Amazon, eu mesmo ponho meus textos, é fácil, eu aprendi a pôr, não me cobram nada, também se vendem, nem sempre me repassa royalties, assim, tem disso, né? Não sei se vende, se não vende, mas para publicar é uma ótima oportunidade. Assim, nessa nova era digital, todos podem publicar, todos os que escrevem podem publicar. Na internet, todos os que leem podem escrever.
e todos os que escrevem podem publicar. Bom, assim, só a título de informação, a Silvia deve lembrar que foi lá que eu conheci a Silvia Helena. Em 2019, eu fiz uma pesquisa para uma palestra que eu fiz lá numa feira literária de Paz. Foi lá até que eu conheci a dona Dalila, eu tenho até uma foto com a dona Dalila, ela nem me viu, mas agora eu sei que é a dona Dalila, eu tenho uma foto. Na feira de 2019, eu fiz uma pesquisa e levantei as 12 melhores plataformas para publicação e, eventualmente, comercialização de e-books. São 12 plataformas, eu tenho trabalhado só com a Amazon, mas tem também autores virtuais, e tem umas que é para ensinar aluno a escrever. E se houver interesse, como isso foge um pouco do nosso escopo, e não temos tempo para isso, se houver interesse, eu posso passar para vocês o resultado dessa pesquisa, embora que isso aí foi feito em 2019 já faz muito tempo para o mundo virtual, pode ser que muita coisa já tenha mudado, né? Mas eu ofereci o trabalho. Ok. Então, Perpétua, ao cabo dessa minha fala, antes de mais nada, eu gostaria, assim, de agradecer muito essa carinhosa atenção de vocês. Nossa, eu olho as suas carinhas e vou ficando empolgada, né? Preciso parar um pouquinho, senão vai falando. Bom, mas eu também gostaria de fazer algumas, eu me sinto na obrigação de fazer algumas considerações. Meus queridos, o mundo virtual, o cyberespaço, ele se move continuamente, com muita rapidez. As informações, agora o conhecimento ficou muito perecível. O que você aprendeu hoje, o que você está aprendendo hoje, daqui a 2 anos pode não estar valendo nada. O que nós aprendemos aí alguns 2, 5 anos atrás também já está muito defasado. Assim, a necessidade agora de atualização é constante. Isso nos angustia. É um dilúvio de informação, a gente não sabe o que vai colocar nessa arca aí. Ai, Noé, me salva, o que eu coloco nessa arca? Bom, por outro lado, o Bill Gates, eu acredito muito no Bill Gates, eu acho ele um grande homem, né? Ele nos alerta de que a revolução digital está apenas começando, eu até comentei isso, né? Que já vem chegando o momento das internets das coisas, logo tudo vai estar internetizado. A Alexa vai funcionar para tudo. Pede a Alexa, que a Alexa faz, né? Ok? Então, o metaverso está chegando aí. Inclusive, o próprio Facebook resolveu mudar o nome, né? Agora ele é um meta, né? Chama meta, é o metaverso, a abreviatura do meta. Então, precisamos estar cientes de que essa revolução mal está começando, e assim como o mundo de 1922 estava preparado para o modernismo, eu acho que também nós não estamos preparados, nem preocupados em nos prepararmos para isso, né? Nós, que não somos nativos digitais, porque nós somos a geração do papel, da escrita impressa, embora sejamos doutores da era da escrita, somos agora os novos analfabetos, ou seja, os novos excluídos digitais, e se nós não cuidarmos dessa nossa inclusão, nós estaremos fora da sociedade digital, lutando com o desemprego tecnológico e a desinformação. Isso é sério. Bom, eu queria dar uma pincelada na educação. Eu sou meio viciada em falar em educação, mas é só um detalhe. Vocês já imaginaram, gente, o potencial disso para a educação, né? Mas eu não estou falando de EAD, não, certo? Nada de educação à distância. Para a internet não há distância, essas distâncias já foram superadas. Eu estou falando de uma educação online,
feita mesmo online, naquelas disciplinas que podem ser feitas assim, né? Nos conteúdos teóricos e mesmo nos conteúdos experienciais, nos experimentos, porque com a realidade aumentada, nós vamos ter a oportunidade de manipular, manusear muita coisa. Os médicos vão operar à distância, já operam, estão operando, já vão operar à distância, né? Então, as crianças de pelo menos de 0 a 14 anos têm que ir para a escola física, tem que ficar lá. Elas não têm onde ficar, os pais vão trabalhar e elas têm que ficar ali, não é? Mas não significa que você não possa ter um ensino online ali na escola física. Agora, os adultos que vão precisar de se atualizar sempre, isso é uma necessidade, mesmo agora, os adultos, para isso, o mundo não vai aguentar fazer escola de tijolo, cimento, cal, areia, muito caro. Então, vem aí a sala de aula virtual. E nós, os adultos, e eu não gosto de falar EAD, gente, eu acho que EAD é enrolação à distância. Eu até fiz um artigo sobre isso, EAD é enrolação à distância, pelo menos na minha universidade é. E eu quero dizer mesmo nesse ensino online, eu sou muito propensa a online, então só estou suspeita para falar, né? Bom, então, concluindo mesmo agora, eu gostaria de ressaltar que, da mesma forma que aconteceu com a Semana de Arte Moderna de 22, a nova modalidade digital da cultura, a sabercultura, tem sido ainda muito mal entendida e visivelmente rejeitada pelos doutos da era do papel. Todavia, como sempre, cabe ao futuro a última palavra. Quem viver, verá. E nós vimos o que aconteceu com a Semana de Arte Moderna de 1922. Que isto nos sirva de lição. Muito obrigada. Vocês são os amores. Tenho dito, já, perfeito. Obrigada, Conceição. Maravilha, maravilha. Muito obrigada pelas suas palavras, né? Eu me senti inserida em alguns momentos aí no sofá. Porque eu sou eu sou da internet. Mas, enfim, alguém gostaria de comentar, fazer alguma pergunta? Acho que nós temos um tempinho. Pode falar, quem desejar. Maria Luísa. Posso? Muito obrigada, viu, Maria Conceição? Gostei muito. Mas sabe o que eu fiquei pensando, Maria Conceição? Que uma das coisas, um dos legados da Semana de Arte de 22, né, que depois deu origem à antropofagia e tudo, Oswald foi o enfant terrible, né, dessa semana, que eu tenho lido muitas poesias dele, e, na verdade, hoje eu estava lendo particularmente Benedito Nunes falando, né, do estilo que foi criado ali. E o estilo foi sintético, né? Então, não é à toa, como você falou, que a poesia está sendo, vamos dizer assim, um dos gêneros mais difundidos, né, nessa era digital, porque a poesia é sintética, né? A poesia consegue falar em poucas palavras um tratado filosófico, né? A menor poesia, parece, né, que tem na literatura brasileira é do Oswald, Amor, Humor. Amor. Demais, Luísa. É uma poesia que ele criou, ele chamava de poesia, um poema, né? E realmente, amor, humor, você pode desenvolver um monte de coisas, né, a respeito disso, né? Então, eu fiquei pensando o seguinte, que pode mudar o suporte. Eu estou colocando como uma questão para a gente pensar. O suporte pode mudar, mas ainda é necessário sabedoria, né? Não só informação, nem conhecimento. E a sabedoria vai exigir muitos desdobramentos de quem ama a literatura, porque nós vamos ter que alfabetizar, né, as pessoas também para essa síntese, não é? Porque a gente pode ir ao infinito com os hiperlinks, desde que a imaginação esteja musculosa,
Se a gente tiver uma imaginação musculosa, a gente vai longe. Mas se a imaginação for fraca, for deficiente e anêmica, nós não vamos longe. O que você acha? Luísa, falou aí a psicanalista, né? É isso, Lu? A psicanalista, né, que vai... Pois é, Luísa. Olha, eu concordo com você, gênero, número, grau e tudo mais, certo? E, inclusive, um dos autores que eu gosto muito, que é o Harari, ele aborda muito essa questão, o último livro dele, né? As 21 ideias para o século XXI, o cuidado que nós vamos ter que ter para enfrentar essa nova era, né? A sabedoria, a importância, a humanização disso aí, que nessa palestra praticamente não toquei nisso, mas você tocou e deve tocar também, né, no encerramento, porque senão, assim como nós, né, o Homo sapiens, que era aquele indivíduo, era coitadinho, pequenininho, nanico, fraquinho, feiozinho, não tinha uma juba brilhante, não tinha um casco brilhante de dinossauro, e pela conscientização, pela linguagem, conscientização, ele conseguiu criar cultura e dominou o planeta. Mas agora que nós estamos repassando as nossas decisões para as máquinas, né? Eu digo para o meu médico, por exemplo, eu vou lá, ele fala assim, faz agora trocentos exames aí e volta aqui. Então, qualquer dia, né, eu vou no computador e ele já me pede os exames, já me dá a receita, entendeu? Nós estamos passando as nossas decisões para as máquinas. Então, o homem tem que tomar muito cuidado, porque senão ele será escravizado pela inteligência artificial. Isso que você falou tem tudo a ver. A arte tem tudo a ver com isso, consciência, humanização. Parabéns, Lu. Por exemplo, né, a Clarice Lispector também fez outra coisa que é super sintética, né? 2 frases. Antes, eu era uma mulher casada. Hoje, sou mulher. Não é um tratado filosófico, né? Mas para poder trabalhar com isso... Olha, só rindo, menina, só rindo. Não é? Quer dizer, ela tirou uma palavra e, no entanto, no tirar essa palavra, ela abre um hiperlink de imaginação, né? Quer dizer, o que significa isso, né? Tirar o casada, não é? E, então, assim, é um tratado filosófico, né? Quer dizer, fica muito. Não, verdade, meu Deus, é tão aberto, aberto como é o leque. Então, eu acho que isso, sim, né, é um grande problema para a humanidade, doravante, né? Porque a diferença entre conhecimento e sabedoria, né? O Lourenço levantou a mão. Lourenço quer fazer uma pergunta. O Lourenço quer fazer uma pergunta. A Aline levantou a mão antes de mim. Aline, faz favor, Aline. Luz.
Aline, a propósito disso que você falou, uma das grandes coisas que a internet fez, realmente, o digital, na internet, né? É o digital, foi resgatar a oralidade, né? Você vê porque a oralidade era muito mais rápida. A escrita, na época, quando a escrita surgiu, ela foi uma coisa maravilhosa, porque as coisas eram muito locais, né? Eram as aldeias, a comunicação oral era muito pobre ali, ela não tinha espaço. Então, ela ficava ali, vamos dizer, restrita àquele local ali. A memória das pessoas, as pessoas morriam, a memória se acabava, ainda tem muita gente assim, ainda tem muitos índios assim, né? Mas, com esse novo suporte, você vê que a oralidade, ela foi a primeira forma de expressão da humanidade. Se você for ver as etapas da questão da linguagem, primeiro você ouve, se você não ouvir, você não fala, depois você fala, depois é que você lê e finalmente escreve. Essas são as formas naturais de aquisição da linguagem. A escola inverte tudo aí, né? Logo põe um lápisinho na mão da criança, mas a ordem é essa: ouvir, porque senão você não vai falar, e falar. Então, esse amor que nós temos da escrita é uma coisa, assim, muito do suporte, que foi maravilhoso, que preencheu muito o papel dele numa era, mas vai resgatar, e a gente tem que aprender a ir abrindo mão dessas coisas aí. Entendeu? Porque é o mundo que vai indo, vai caminhando. Achei muito interessante esse resgate da oralidade que você comentou aí nesse episódio aí dessa sua conhecida. Gente, boa noite. O José Lourenço quer falar, e o senhor Jeová também gostaria de dar a palavra. Então, o senhor Jeová, o José Lourenço vai falar, e em seguida o senhor, tudo bem? Tudo bem. Obrigada. Bom, Maria Conceição, muito obrigado. Um agradecimento profundo pela excelente palestra que você fez. Você foi moderna, falando do modernismo e ainda abordando a pós-modernidade. São 3 conceitos completamente distintos, mas que você o fez de uma maneira concatenada. Muito obrigado. E eu gostaria de deixar, a título até de provocação para você, essa comparação, um tanto quanto invocando Lavoisier, não é? Que tudo muda, mas é uma transformação necessária dentro da mesma vertente. Olha só o tamanho de um livro, deixa eu mostrar aqui, dá para ver, é um mini livro, tá? Isso está fazendo um sucesso espetacular, feito aqui em Franca, e é uma, enfim, uma surpresa, né, de vermos que ao final de uma era se começa uma nova era do papel do livro, da miniaturização de algo que dá uma outra roupagem, uma outra ligação. E aí, para encerrar essa provocação mesmo, eu gostaria de colocar e convidar todo mundo de que nós vamos fazer na Academia Francana de Letras um pequeno evento, né, na semana seguinte. Não queremos ser nem provocar pós-modernidade aqui, mas na semana seguinte. E aí, nessa semana, nós vamos fazer algumas reflexões sobre isso, não é? A distinção de modernidade e do que foi modernismo, do que é e o que será essa pós-modernidade que nos aguarda. E aí, para encerrar mesmo essa provocação, eu lembro do cavalo. Quando inventaram o automóvel, diziam, será o fim dos cavalos. E nós sabemos que não, muito ao contrário. Muito obrigado, viu? De coração. E é interessante isso que você falou, José Lourenço, porque, embora numa determinada era cultural prevaleça um meio, os outros realmente não desaparecem, né? Há espaço para tudo, e você colocou muito bem, quanto mais opções nós, seres humanos, tivermos, melhor, né? Então, eu, assim, um pouco como arauto da pós-modernidade, às vezes
descambo para esse lado, certo? Hoje eu estou vendendo aí o meu peixe, né? Então, meu peixe é a pós-modernidade, mas saiba que dentro tem essa plena consciência de que tudo tem o seu espaço. Além do que, cada era é um elo de uma corrente. Então, como é que nós vamos desprezar uma corrente que nos serviu de elo? Né? Parabéns, legal mesmo, tudo precisa ser valorizado, tudo tem espaço, agora é a era da diversidade. Parabéns. Depois do... Joval, o senhor tem a palavra, viu? Depois dele eu posso também falar, Claudinei? Não, sou eu. Né? Sim, o senhor. Conceição, boa noite. Parabéns pela palestra. Eu queria lembrar a todos que a Conceição é minha confreira na Academia Ribeirão Pretana de Letras, da qual eu sou o atual vice-presidente, ou estou o atual vice-presidente. Achei muito interessante a sua palestra, embora eu tenha boiado em 90% da sua terminologia e dos seus conceitos, né? Como deve ter acontecido com muita gente. Eu estou no limiar da mudança desse sistema de comunicação, de maneira que, digamos, para mim, vale mais como uma informação cultural do que como realmente uma informação prática. Com 88 anos de idade, eu acho meio difícil que eu adquira essa habilidade que você tem e que você tem cultivado e cultuado esse tempo todo. Mas foi muito oportuno, porque eu não tinha feito esta ligação entre a defasagem que houve entre a literatura tradicional e a Semana de 22, como também agora não tinha, assim, essa consciência tão nítida que a literatura tradicional está sofrendo esse impacto todo da literatura e da comunicação digital. E foi muito bom, muito interessante. Parabéns para você e parabéns para as pessoas que ouviram, porque já vi que tem muita gente mais jovem aí que pode aproveitar isso e ter uma conscientização de que o mundo está mudando. Parabéns para você e boa noite. Boa noite, Jeová. O Jeová é meu padrinho lá na academia, né? Foi pelas mãos dele que eu fiquei sabendo que tinha lá, que poderia concorrer. Então, eu considero meu padrinho. Jeová, aos 86, aos 85. Então, você, como iniciando a sua vida agora, você vai fuçando. Essa é a estratégia que a gente diz que é a mesma das crianças. Por que as crianças aprendem tão rápido? Porque elas fuçam. Então, nós vamos ter que fuçar. Eu sei que você é um fuçador aí da tecnologia e você chega lá sim, viu? Você não é analfabete, você já terminou o pré. Então, tem pré. Tem mais alguém? Alguém mais gostaria de falar? Eu quero dar uma palavrinha. Sim, tá. É que nosso tempo já está meio puxadinho. Eu estou vendo. Encerrar. Sim. Bom, primeiro eu quero deixar claro que foi um grande prazer participar de 1h e alguns minutos muito prazerosos. Ouvir tantas coisas interessantes, tantas coisas boas que nos enriquecem. Parabéns, Perpétua, pela organização do dia. Ai, tá caindo. Será que dá para terminar? Pode falar que está ouvindo, Dilza. Não, estamos ouvindo. Pode falar, Dilza. Quero agradecer e parabenizar todos os envolvidos. E uma parte da fala da Conceição aí foi extraordinária, que ela envolveu também a música. E a minha patrona, Santuza Cambraia, coloca isso assim como um deleite na nossa vida. E em 1 hora você colocou 100 anos
de literatura na nossa vida. Que maravilha, que show, parabéns, bom trabalho a todos, sucesso a todos e boa noite, pessoal. Eu queria só um minutinho, Perpétua, para agradecer penhoradamente o apoio da Aline Cândido, da Aline Arruda, da Claudineia e seu, Perpétua, no background aí desse trabalho. Vocês me ajudaram muito, vocês me auxiliaram muito, me nortearam muito, muito agradecida. Viu? Então, se houve, como diz a Dilsa, lembrou muito bem, o sucesso não é de uma pessoa, o sucesso foi dessa equipe. É uma das vamos dizer, das regras aí do novo mundo digital. Só a equipe vai conseguir equacionar todos os problemas que nós temos agora. Ok. Muito obrigada. Só um minutinho. Conceição continua sendo a minha eterna professora. Beijo, muita admiração. Obrigada. Obrigada para os convidados também estarem aí, né? Maria Luísa, as amigas, o Lourenço, muito bom. Vocês participaram conosco. Parabéns a todos. Opa! Tem uma foto. Sim. X. Pronto, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês, a presença dos convidados, das distintas psicanalistas, oh Jesus, que estão aqui com a gente, os nossos presidentes e vice-presidentes, né, presidente da nossa academia de Franca, o vice-presidente da academia de Ribeirão, todos os convidados, quero agradecer muito o apoio da Aline, a disponibilidade da Conceição, da Dora, de todos que vieram nos apoiar nessa semana que inicia hoje, né? E eu quero responder a provocação do Lourenço com esse livrinho. Se ele mostrou um livrinho, eu vou mostrar o menor ainda. Ah, deixa eu ver. Olha que maravilha, gente. Isso realmente vai mudando, né? O perfil, os meios da gente ir divulgando o nosso trabalho. Então, o menor ainda. De repente, a gente ainda chega com o menorzinho, né? E outra coisa que eu quero falar para vocês é a programação da semana. É muito importante a programação da semana. De hoje até o dia 19, todos os dias, às 19 horas, será lançado um áudio, né? Um vídeo com áudio no YouTube, falando da nossa semana. Amanhã será a Paulinha, né, amanhã será a Paulinha, com o tema, só um instantinho que eu preciso de ver aqui, que eu não sei de cor, com o tema, a Paulinha vem 45 tons de notícias, o homem criou arte em 7 dias, então amanhã, às 19 horas, o vídeo da Paulinha. Na terça-feira, Claudineia, com Mulheres na Semana de Arte Moderna. Na quarta é a vez da Dilsa. Na sexta é a Márcia Luz. Na quinta é a Márcia Luz. E na sexta são as 5 modernistas da atualidade. Dora, Silvia, Tique, Caiane e Tainara. E no sábado, a gente vai encerrar com a nossa amiga Maria Luísa Salomão, encerrando a semana numa palestra, o tema Continuamos Antropólogos no Limiar da Utopia. Correto, Maria Luísa? Correto? Então, essa é a nossa programação da semana. Eu espero contar com a presença de vocês, com a audiência de vocês. Dalila, muito obrigado. E sábado, se Deus quiser, a gente encerra a nossa semana. Tá ok? E outra coisa que é muito importante, o nosso espaço no grupo Variedades está aberto para o assunto durante a semana. Vamos encher aquele espaço de notícias, de novidades, de poesias, tudo que se refere à semana de arte moderna, para a gente ir discutindo por